Boa noite, já estamos aqui ao vivo, esperando aqui Paula Brazuna chegar, tá bom? Mais uma Boa noite, live, pessoal. hoje falando de Áustria, né? Um vinho austríaco. Eu acho que tem curiosidade, o pessoal vai querer saber sobre isso, né? Áustria, vinho, clima frio, né? O que que isso interfere, o que que esse clima terroir interfere no vinho, o que que ele traz de bom pra gente. Paulinha já chegou aqui. Para quem pensa que o vinho austríaco é um novo no mercado, se engana. Se engana. O vinho austríaco é mais antigo do que muitas regiões aí. Você estudado já. Boa noite, Paula. Tudo Boa bom? noite. Escutando a gente super bem? Tudo Estou tranquilo? ouvindo super bem. Vocês Tá, estão não, bem? perfeito. A gente tentou colocar o microfone para ficar o áudio mais perto, porque a gente fica distante, porque estamos em dois, mas a gente testa depois. Obrigado. Não Que tem bom. problema. Estava começando a falar aqui de Áustria, a curiosidade que o pessoal vai ter hoje, que é bem interessante, né? Porque a gente está falando de vinho da Áustria e como a gente vem a proposta, que nasceu com Paulinha Brazuna, diga-se de passagem, nossas lives, por sugestão dela, começamos aqui as lives exatamente para entreter o pessoal e brincar um pouco. Boa noite, pessoal de casa que está aqui acompanhando. E é isso, a gente quer que a gente caminhe pelo mundo do vinho, através dos países, terroir, isso é bacana. E hoje trazer a Áustria é uma curiosidade a mais, né? Porque o Carlos estava até comentando que você vai se surpreender que esse vinho é bem antigo e a Áustria tem um vinho bem antigo, uma tradição bem longa em relação a vinho. Tem, milenar. Remata aí desde os celtas. Olha, Antes do Do cristianismo ter cristianismo. aquela predominância de dominar a arte da vitivinicultura, a Áustria já tinha esse trabalho de elaborar vinhos há muito tempo. então hoje vai ser páreo duro. Perfeito. Hoje Um detalhe, essa é duas lives, se podemos dizer, exótica, né? Que foi a do vinhos da Eslovênia e agora da Áustria. A Paula foi a primeira fornecedora de vinho eslovênio aqui para o Faria Pura. Hoje nós temos dois fornecedores de vinho eslovênio, mas a Paula foi a primeira, Pioneira. pioneira, Pra e variar, a Paula é a única fornecedora de vinho austríaco que não Faria Pura. Fantástico. eu acabo sempre lançando algumas coisas diferentes com vocês, né? Eu fico feliz que vocês topam muito as minhas ideias. Sim. E, poxa, quando tem esse casamento de parceria, é maravilhoso. Essa Então, sinergia, né? só É tenho a bacana. agradecer ao Carlos. Vou aumentar aqui um também pouquinho para a pela gente ouvir melhor. Perfeito. oportunidade de sempre. E antes de entrar no tema, e até sobre agradecer ao Carlos, queria dar parabéns ao Carlos, porque hoje é o Dia Internacional do Sommelier. E o Carlos se formou junto comigo. Parabéns para nós. Vamos brindar esse dia bebendo vinho. Então também temos essa coisa em comum, que a gente fez o curso junto de sommelier na BS, e hoje é o Dia Internacional do Sommelier. Então, parabéns, Carlos, parabéns a todos que estão aqui assistindo a gente, que ainda não são sommeliers, mas são enófilos, têm interesse sobre o mundo do vinho, e isso é muito bacana, né? Então, que bom. é muito bom compartilhar de experiência, enfim. Então, vamos dar início ao nosso tema. Né? Então, antes de mais nada, Carlos, um brinde para a nossa profissão. Opa! Que dê muitos frutos aí. Vamos abrindo aqui já, né? Vocês Vamos estão brindar com curtindo, que vinho, delícia. né? Então vamos Brindar fazer com vinho. isso. Eu falo aqui, daqui, vocês daí, a gente vai trocando. Vamos brindar todos nós. Pessoal de casa, pessoal. pessoal que chegou. Isso, boa noite para todo mundo que está aí. Obrigada. Obrigado. Boa noite. Saúde. Boa noite a todo mundo que está aí. Não sei se o Edson já chegou. Sei que o Rodrigo do Casa Flora está aqui, já vi entrando, então o pessoal daqui. Bacana. Muito Bacana. bom ter o Rodrigo aqui com a gente. Tá? Isso é muito bom. Os fornecedores também sempre estão junto apoiando, né? Isso é Sim, muito bacana. um apoia o outro. Você assiste as nossas lives de outros fornecedores, isso é ótimo. Que é uma bom. casa, né? É uma irmandade mesmo. A gente Isso está aí, na missão, com acho, maior certeza. que o vinho, né? Sem dúvida. Então vamos entrar no nosso tema, né? Vamos começar aqui bebendo vinho. Todo mundo que está em casa, por favor, sua tacinha de vinho. Se alguém conseguiu estar acompanhando com vinho que a gente vai estar degustando, ótimo. Senão, não tem problema. A ideia aqui é a gente estar com uma tacinha do nosso lado, aprendendo um pouquinho, captando um pouquinho de cultura. Então, aqui é democrático, né? Então, todos podem estar com a sua tacinha de vinho e a gente fala sobre o tema para despertar a curiosidade. Até porque quando a gente fala em Áustria, está saindo um pouquinho da nossa zona de conforto, né? Mas a gente está aqui justamente para isso, apresentar coisas novas. E por isso que a minha chamada foi, gente, vamos sair do óbvio, né? Por quê? Porque é uma região muito diferente para todo mundo. Então, o Carlos fez uma abertura muito bem.
muito boa, né? A Áustria realmente é uma cultura milenar, veio essa cultura através dos celtas. E só que a Áustria, ela foi passando por vários momentos assim no mundo do vinho e assim, é uma cultura muito antiga, mas em 1985 que foi realmente um horror para a Áustria, porque teve um problema de fraude gravíssimo em alguns produtores não muito sérios estavam adicionando determinados produtos, nem produto químico, química dentro da polpa da uva. Por quê? Porque eles queriam deixar os vinhos mais doces. A Áustria, assim como a Alemanha, produz vinhos de sobremesa muito famosos e não estava, devido ao clima, ficando doce o suficiente, não estava acumulando muito açúcar. Então, alguns produtores não sérios, né, fizeram essa fraude e aí a reputação dos vinhos ficou muito abalada. Então, quer dizer, a Áustria está ali, muito no centro da Europa, vizinha da Hungria, da Eslováquia, da Alemanha. Isso interferiu muito ali na região. Então, foi um momento muito difícil. Só que bom que o mundo do vinho é muito democrático, as pessoas gostam de ajudar, e nisso a União Europeia veio com muito incentivo. E produtores sérios não desistiram, sabe? Não deixaram que isso abalasse o país, vamos dizer assim, a cultura, e eles foram lutando para que o país criasse novas regras e muito mais rigorosas. Então, isso foi um ponto-chave, e a partir de 1990, os vinhos austríacos cresceram de novo, e que bom, porque olha que maravilha a gente hoje poder degustar um vinho dessa qualidade. Então, quer dizer, um marco na viticultura da Áustria que foi ruim, mas ao mesmo tempo acho que foi positivo, porque a gente tem certeza de que hoje quem produz vinho lá produz vinhos muito sérios. Vamos aqui? Vamos começar pelo branco, deixar aqui? Isso. E a questão interessante do vinho austríaco é que nós não estamos falando de grandes produtores. Exatamente. Nós estamos falando de produtores que têm ali 5 hectares de vinhas e mesmo assim eles conseguem fazer as importações de seus vinhos. Exatamente. Esse dado que você citou é muito interessante, porque a gente vai comparar tamanho de vinícola, com Chile e Argentina, por exemplo, a gente está falando de 1.000 hectares e lá a gente fala de 5, 7, 10. Então, quer dizer, são proporções muito diferentes, porém que isso dá uma diferença no produto final impressionante, porque a produtividade é menor, porém a qualidade é surpreendente, muito maior. Então, quanto menor a produção, menor o vinhedo, o produtor ele tem muito mais controle, né? E outro dado bacana da Áustria, que a grande maioria é agricultura de altitude, né? Então, geralmente estão nas montanhas. É tão difícil o manuseio do vinhedo que não tem como você colocar um maquinário agrícola, por exemplo. Então, a colheita é manual. Tem uma série de regras assim que acaba se tornando até uma agricultura orgânica. Eles evitam ao máximo intervenção no vinhedo. Então, quer dizer, realmente é um produto muito especial. E o solo da Áustria é argilo-calcário. Então, só para vocês terem ideia, comparados a outras regiões, como Saint-Émilion na França, Borgonha, a própria região de Chianti na Toscana, possui esse solo. Então, quer dizer, um solo de altíssima qualidade e que proporciona para a uva uma qualidade assim fantástica. Se a gente for pensar no clima, por exemplo, o terroir, olha o Edson aí, ó. O Edson, sim. Edson, nosso queridíssimo. Boa noite. Alguém perguntou, só interrompendo, assim, alguém perguntou, é o 0G que a gente está falando, do vinho austríaco, que a gente colocou, é o 0G, né? O vinho da Áustria que a gente está falando especificamente hoje, e a Paula está dando esse panorama para quem entrou agora, tá bom? Exatamente. Eu estou falando um pouquinho ainda do país, né, e da região e da parte da viticultura. Ainda não entrei no produtor propriamente dito, então fica aí que eu ainda vou dar detalhes. Sim. Mas voltando da agricultura, do terroir, então quer dizer, quando a gente fala de Áustria, assim como vamos falar de Eslovênia, e semana que vem a gente vai estar junto falando de Alemanha, né? Vai ser bacana, esse bate-bola. Dia 10 a gente está junto de novo. Nós estamos falando de países de clima frio. Então, quando a gente fala de um país de clima frio, significa que as manhãs elas são muito nebulosas, vem aquela névoa,
né? E por isso que é tão bom e é um país de referência para a produção de vinho de sobremesa, porque aí acaba vindo aquela névoa da botrytis, que é um fungo que ataca a uva, então é super benéfico que ele resseca a uva e deixa a uva com muita concentração de açúcar. Mas voltando ao vinho tranquilo, né, ao vinho de mesa que a gente vai estar degustando aqui, é um país considerado de clima frio. Então, como tem muita nuvem, não tem tanta interferência do sol na uva, a uva fica com uma casca muito fina, ela não fica com uma casca grossa e ela não adquire tanto açúcar. Mas, ao mesmo tempo, isso é muito bom para a acidez. Então, o que acontece? A gente vai produzir vinhos pouco alcoólicos, porém com acidez elevada. Então, você tem vinhos muito frescos. Essa é a principal característica da região. Então, por isso que eu sempre, quando eu vou falar de vinho, eu gosto muito de falar sobre as propostas de cada vinho. Quando um consumidor compra um vinho de clima frio, a Áustria, a Alemanha, a Eslovênia, ele não pode esperar um vinho muito potente, principalmente os tintos. Essa não é a característica, não tem como fazer. Por mais que o produtor até envelheça em barril de carvalho para ajudar na estrutura, é muito difícil. Aqui o que predomina é a acidez, não é a tanicidade. Então vai ficar um vinho muito redondo, muito fino. Vocês já estão no tinto, vocês vão perceber isso. Olha como ele é claro. Inclusive até na cor você percebe isso, né? Então ele é bem claro e essa é a característica da região, né, Carlos? Exato. E o interessante do vinho austríaco é que 73% da produção fica no país, é consumido pelos próprios austríacos. Sim. Mas mesmo assim, a partir do ano de 2000, eles conseguiram aumentar em 30% as exportações. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, como encaixar uma matemática dessa, se o seu produto é tão bem consumido dentro de casa. Sim, sim, com certeza. Na realidade, esse incentivo da União Europeia foi fundamental para a produção, para a exportação. Que, como a gente falou, né, são pequenos produtores e eles consomem muito vinho. Então, realmente, a produção era praticamente toda para o país. Só que com incentivo, com a tecnologia, eles começaram a trazer também enólogos franceses para ajudar também na produção. Quer dizer, eles começaram a ver que tinha um espaço para eles conseguirem exportar o seu vinho e você exportando, você ganha renome, as pessoas começam a te conhecer. Só que aí é que está a grande questão. E o preço disso, né? Porque você acaba, se você comparar com outros estilos, e como eu citei aqui, de repente as pessoas gostam de vinhos mais encorpados. Elas vão comprar um vinho, de certa forma, caro, talvez um vinho até 200, 300 reais, e esperando que com isso tenha estrutura, e quando coloca na boca ele é muito redondo, né? Então é muito difícil você equilibrar isso, e a gente está vivendo hoje um momento que a nossa moeda está desvalorizada, o nosso câmbio está chegando a 6. Então, quer dizer, os vinhos estão aumentando de preço, e aí você tem que começar a conhecer opções, porque senão o cliente não vai provar. Essa semana eu fiz uma live falando da zona de conforto. Então, o que é uma zona de conforto para um cliente? São 3 pilares. Ele, pelo menos, conhecer qual é a uva daquele vinho, ele conhecer a região, ou se ele não conhecer, ele vai comprar um vinho dentro da zona de conforto do preço. Então, se começa a ficar muito caro, e olha, gente, quando eu falo caro, às vezes o que é caro para um não é para outro, e o que é barato para um não é para outro. A percepção de valor depende muito de cliente a cliente. Mas assim, se sai da sua zona de conforto dos 3, você não conhece a uva, não conhece o país e é caro. Gente, não dá para comprar. Você conhece, né? Exatamente. Então você acaba ficando onde você conhece. Mas se você tem preço, o cliente vai apostar porque ele quer conhecer coisa nova. O consumidor hoje ele está interessado pelo mundo do vinho. Então, quer dizer, ele se apaixona. Então, por exemplo, já vamos dar uma dica. Quanto que custa hoje o 0G no farinha pura? Sem o preço da live, ele custa R$ 109,90. R$ 109,90. A gente está falando de um vinho da Áustria, lá do outro lado do mundo, agricultura orgânica, uma série de coisas por R$ 109,90. Se a gente comparar a um estilo, por exemplo, um Dolcetto d'Alba,
na Itália, ou um Borgonha, Pinot Noir, que seriam tipos de vinhos tintos muito parecidos do que o 0G, você tem exemplares muito mais caros do que o próprio 0G. Então, por isso que fica uma zona de conforto para o cliente falar, poxa, eu vou provar esse austríaco, porque o que eu gosto, ele é até um pouco mais caro, ou no mesmo preço. Então, eu vou comprar. E claro que está aí a gente fazendo evento de vinho para mostrar para o consumidor quais são as diferenças e indicar para ele corretamente. Então, assim, a principal dica que eu dou em relação ao 0G, não compre 0G achando que você vai comprar um produto que seja muito encorpado. O branco, ele é extremamente mineral, sem madeira, é um vinho fresco, ele é refrescante do início ao fim. E o tinto é também com essa característica. Tanto é que eles são pouco alcoólicos. O branco é 12% e o tinto é 12,5%. Então, quer dizer, você não tem como esperar algo mais encorpado. Agora, não é porque ele não seja encorpado que ele não seja complexo, que ele não seja interessante e que ele não tenha uma intensidade de boca. Ele tem isso tudo. Só que o peso de boca dele não é aquele, né? Não, ele passeia. Você quer degustar a segunda taça. Você pode ir para um prato principal ou não. Você pode ficar nas entradas. Então, assim, semana que vem é Dia dos Namorados. Gente, surpreenda o seu parceiro ou a sua parceira com esse vinho, que é um achado. Vocês não vão achar nada igual de tipicidade, vamos dizer assim, né? De sair da zona de conforto, de sair do óbvio e de autenticidade, porque esse produto é isso. Sim. Aí, que a questão do preço que a Paula mencionou, um vinho de 109,90, aí você analisa... Tá saindo a 98, né? Isso, no live você 98. Você analisa a pequena produção, você analisa a pequena produção, um vinho que é uma produção orgânica, e você vai analisar de onde vem esse vinho. Olha o quanto de interferência que esse vinho poderia ser até mais caro. Processos, sem dúvida, com certeza. E vinho desse naipe, normalmente, né, você tem um preço mais caro, exatamente pela pequena produção, né? A gente tem vinhos equiparados de pequena produção que são caríssimos. Sim, com certeza. E a gente tem um vinho com um preço acessível, digamos assim, pela qualidade que ele demonstra, né? E pelo tipo de região e pela pouca produção, ele tem um vinho de excelente estrutura e excelente preço. Exatamente. E, por exemplo, eu, no caso, como estou fazendo a live hoje, eu falei, não, eu vou comprar comida japonesa, porque esse vinho é de comida japonesa. Inclusive, daqui a pouco eu vou entrar no detalhe da degustação. O tinto, então, para quem gosta de comer frutos do mar com vinho tinto, tem que ser essa proposta de vinho tinto. Não pode ser um vinho tinto muito encorpado. Tem que ser um tinto leve, elegante, com acidez. E no caso do japonês, assim, eu fico no branco. É muito difícil eu ir para o tinto que eu não gosto, porque o shoyu é um vilão. Mas é um tinto que tem acidez. Então, de repente, quem gosta de vinho tinto e não gosta tanto do branco, vai ser perfeito, porque a acidez desse vinho tinto vai limpar a sua boca e vai neutralizar a ponto de você conseguir fazer uma degustação perfeita. Então, vai ficar muito interessante. Bem... Vocês têm algum comentário? Porque eu posso entrar no produtor? Vocês querem fazer alguma pergunta? Pessoal de casa tem alguma pergunta? Tem pergunta, específica? gente. Tá todo mundo quietinho aí. Curiosidade, tá casa cheia aqui, né? Tá com casa cheia. Paula Brazulla e Maracanã lotado aqui. Ó. Que bom, que bom. Tá com casa cheia. Já até fizeram propaganda aí de um restaurante japonês de um amigo nosso, o Haru Sushi, ali em Copacabana, que é incrível. Pena que eu tô em Itaipava, porque se eu estivesse no Rio, eu com certeza ia comprar. Muito provável. Olha, também tem mexendo nessa live. Olha que absurdo, que legal. Exatamente. O pessoal daqui vai vai perguntando aqui, eu não sei o nome, mas enfim, Mari, vou chamar de Mari. Qual o nome do vinho? O nome do vinho se chama 0G. Tá, então vou botar aqui mais próximo o rótulo. Olha que rótulo lindo. Eu gosto também desse rótulo. Eu gosto bastante. Que é bacana. Outra coisa, eu vou fazer uma live essa semana falando de proposta dos rótulos, o que os rótulos dizem dos vinhos, né? Então, esse rótulo é um exemplo maravilhoso disso. Você olha esse rótulo, você acha que olhando esse rótulo você vai esperar um vinho sério e muito tradicional ou um perfil mais moderno e mais descontraído?
É provável eu iria para a segunda opção, sim. Eu Com olharia assim, certeza. eu iria para a segunda opção. Ah, Marilu, desculpa, Marilu, um beijo. Obrigada pela pergunta. Então, exatamente isso. O rótulo ele já te dá uma dica. Opa, eu sou descontraído, eu sou moderno, eu sou fácil, eu sou redondo, eu sou agradável. Então, essa ideia, vinho de praia, ó, o Marcos deu um ótimo exemplo. Olha que bom. Exatamente isso, na piscina. Quero Ele ser é um fácil vinho de bom beber. para o Dia dos Namorados por R$ 50. Ó, Michele, tem muita opção de R$ 50. Foi o que eu falei, fica na sua zona de conforto. Então, se você já determinou a sua faixa de preço, busca os estilos que você gosta, né? Então, vai muito bem. Qual é a uva? Excelente pergunta. Qual é a uva? Essa é a pergunta bacana de fazer, porque é exatamente a surpresa dessa noite, a questão da uva. Muito bom. Se eu estou falando de Áustria, são uvas muito diferentes. É claro que no país você encontra já as uvas francesas, então você já encontra estilos muito parecidos. Muito parecidos não, muito conhecidos pelo consumidor. Porém, 80% da produção de vinho na Áustria é de vinho branco. E a predominância é essa uva aqui maravilhosa, que se escreve Gruner Veltliner, mas se fala Grüner Veltliner. Só que esse alemão meu é péssimo. E como tem o trema em cima do U, geralmente tem um som de UI. Então, Grüner, eu prefiro falar Grüner Veltliner do que Gruner Veltliner, enfim. Mas eu chamo de Grüner Veltliner. É a casta emblemática da Áustria, é a casta nativa da Áustria. É ali que realmente está a expressão do vinho da Áustria. Então, quando a gente fala de expressão de vinho da Áustria, já falei que por ser um clima frio, a questão da acidez é impressionante, né? É a principal característica. E ele produz um branco, gente, que não é um branco com muita expressão de fruta, no sentido de... Por exemplo, se a gente beber um Sauvignon Blanc, é muito nítido, parece que você está bebendo um suco de maracujá, no geral. A Grüner Veltliner, ela não é assim, ela é muito mineral. Então, ela tem um aroma muito elegante, como se fosse um aroma de uma gruta, uma pedra molhada, um aroma de... Quando vai chover, você sente aquele cheiro e você fala assim, nossa, hoje vai chover, cheiro de chuva. Quer dizer, o aroma mineral, ele tem esse aroma de uma terra molhada, de uma pedra. Agora, tem fruta branca? Claro que tem. Tem flores? Tem. Mas essa não é essa coisa de você estar bebendo um suco de fruta. Não, ele é muito sequinho. E no final, a Grüner Veltliner tem uma característica que é uma pimentinha, como se fosse uma pimenta branca. Então, é um vinho muito gastronômico por isso, porque ele eleva o sabor do teu prato. Então, fica uma combinação tão interessante, vale muito a pena. E o Paulo entrou no assunto que eu gosto, que é gastronomia. Alguém entrou aqui e perguntou se é um vinho de guarda, por exemplo. Né? Então, não é um vinho de guarda. Não tem umas características. Uma coisa que é bacana, assim, o fato de ser um screw cap, uma tampa de rosca, também já te dá essas dicas de me consumir jovem, né? Então, a proposta aqui é um consumo de um vinho jovem, de mais ou menos 6 anos, no máximo 8. Não é recomendável ficar mais tempo. Mas esse produtor, olha só, ele trabalha com uma garrafa escura, tá vendo? Isso é muito legal. Isso já mostra a preocupação com o produtor de não ter nenhuma interferência de temperatura, não de temperatura, mas de luminosidade. Então, se de repente pegar sol, alguma coisa, protege mais, sabe? Então, gente, olha, eu sou apaixonada. Esse vinho, ele abre o apetite de uma tal maneira que, é o que eu falo, ele provoca salivação, mas é uma salivação tão boa, assim, tão correta. E olha aqui ele na taça. Ele é um amarelo bem palha, verdeal, ele é super claro, tá? E tem uma coloração muito bonita. O aroma dele, você, como eu falei, você sente muitos aromas de frutas brancas, mais para as verdes, assim, um melão, uma coisa mais cítrica, mas muito sequinho, sabe? Não é aquele aroma enjoativo. E na boca, o final dele te dá essa pimentinha branca. É incrível pensar em pratos de frutos do mar. Combina demais.
e até permite, de repente, uma culinária asiática também, um molho agridoce, os condimentos, uma culinária Thai, que tem muita pimenta. Nossa, isso daqui vai equilibrar de uma forma, assim, vai ficar incrível. Que muito bom, viu? Você tocou numa coisa bem interessante, Paula. A questão do o 0G, a mineralidade dele. Andei observando, esse nosso trabalho nos faz beber bastante vinho, nos proporciona degustar muitos vinhos. E eu estou reparando que há uma tendência muito grande na mudança de vinhos mais tradicionais, como o Sauvignon Blanc chileno, por exemplo. Esse maracujá, essa fruta exagerada, anda diminuindo bastante e os vinhos andam vindo mais minerais, os vinhos andam vindo até com um toque mais de estrutura, mais gastronômico. Interessante que isso vindo dos vinhos, tanto não só da Áustria, mas a Eslovênia, até algumas regiões da Itália, Portugal, já temos vinhos dessa forma, com vinhos mais minerais, vinhos mais gastronômicos. E essa tendência dos vinhos chilenos, isso proporciona que vinhos como 0G já fica mais fácil das pessoas quererem experimentá-los, porque já estão tendo a experiência de vinhos mais minerais. Sim, com certeza. O que acontece? Você fez uma colocação ótima. O mundo do vinho, ele está mudando, né? Com o tempo, você vai evoluindo uma série de coisas. E paladar, principalmente. E hoje o mundo do vinho está prezando por mais elegância e menos potência, mais fruta, no sentido que eu falo de natureza, do que a madeira, propriamente dito. E o que acontece? Os vinhos brancos, ele tem que ser muito bem feito, senão ele fica muito enjoativo. Esse excesso de fruta que você citou, às vezes um Sauvignon Blanc, tá mudando. Por quê? Porque o consumidor não estava conseguindo continuar, né? Bebia a primeira taça, a segunda já estava enjoado. Então, quer dizer, o vinho não é isso. O vinho, ele cada vez mais vai despertando o apetite, ele vai abrindo. Você quer a segunda taça, se bobear a segunda garrafa. Opa! Mas... e aí, somos desses. Você tem que ter brancos mais redondos e mais agradáveis, né? E o brasileiro teve um preconceito muito grande com vinho branco por conta do vinho alemão de garrafa azul, Liebfraumilch, o doce vinho, né? Então, quer dizer, o brasileiro, ele pegou esse vinho, ele consumiu muito, só que chegou um ponto que não dava mais, o paladar ficou enjoado. Então, o que acontece? O brasileiro migrou para o vinho tinto e migrou para o vinho tinto mais encorpado possível. Fugindo, né? Vou fugir desse Exatamente. Mas por quê? Porque o consumidor, ele acaba generalizando. O consumidor, ele fala assim... Ai, gente, tudo é igual. Então, não quero mais vinho branco, eu quero vinho tinto. Sim. E nisso, chegou a Argentina e Chile com bem danado, com vinhos com madeira, com estrutura e baratos. Então, o brasileiro foi apostando nisso. Só que hoje, o brasileiro já está vendo que, às vezes, o excesso de madeira cansa, o excesso de fruta também cansa. Então, quer dizer, você tem que ter um equilíbrio. Eu acho que a palavra-chave do mundo do vinho é equilíbrio. E aí você pega rótulos como esse, como 0G, que é uma explosão de equilíbrio, sabe? Porque é um vinho tão fácil, tão gostoso, sabe? Olha o rótulo do tinto, é fantástico também. Sim, também gosto. Vou botar aqui. Então, isso é muito legal. E até, voltando ao assunto do produtor, e até a Luísa tá aí ela é de São Paulo, ela botou assim, esse papo tá tão gostoso, vou até abrir um vinho. Sim. Tem alguém que perguntou até sobre taças. A gente vai falar sobre taças. A gente pode falar. Pode falar um pouquinho, né? Na verdade, muito... A gente fala que é a vontade, né? A taça. Quem pede, por exemplo, em Portugal, se você pensar, quando você olha aqueles copinhos, tipo, eles não bebem taça, bebem num copinho, você fica assim, é isso mesmo? Caneca. Falaram que era taça. Né? Eu cheguei na Toscana, uma vez fui visitar um produtor e ele me levou numa casa de carnes, assim, um açougue, que depois você subia, tinha um restaurante, todo de parrilha. E eles me receberam com caneca, assim, não, vamos beber um vinho na caneca. Eu olhei aquilo e falei, meu Deus, que demais, cara. Sim. A gente toda preocupada com o ritual. Sim, é verdade. A gente aqui no mais ritualístico possível e tal, mantendo assim, isso tudo. Aí, de repente, meu copinho. Eu cansei de beber com português, aquele copinho menor, né? Aquela taça menorzinha.
mas é isso, não dá, é isso aí, né? Vamos beber. Exatamente. Fantástico. Exatamente. A cultura é incrível. Ó, por exemplo, só para dar uma luz em relação à taça, no geral nós temos dois tipos de taças que são as principais. Aqui vocês estão aí no Farinha Pura, é a taça no formato de Bordeaux. Por que o formato de Bordeaux? Porque ela geralmente é indicada para as uvas provenientes daquela região. Então, o Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Petit Verdot, Malbec, Carmener. Então, quer dizer, geralmente o branco, o Sauvignon Blanc. Então, quer dizer, você pensa nisso, a taça Bordeaux. E uma taça mais bojuda, que ela é mais aberta, vamos dizer assim, é Borgonha, é uma taça estilo Borgonha, porque já pede mais pelas uvas provenientes daquela região, que seria a Chardonnay e a Pinot Noir. Então, a taça Borgonha ela é mais aberta e a taça Bordeaux ela é mais fechada. E aí, geralmente, por que isso? Porque os vinhos da Borgonha geralmente são mais elegantes, não tem tanta influência na madeira, não precisam respirar tanto, você não precisa prender tantos aromas, os aromas já vão ser dispersos, então é essa taça. E a de Bordeaux geralmente são vinhos mais encorpados, então você trabalha com uma taça mais fechada para você tentar puxar mais esses aromas. Por exemplo, eu estou com uma taça que a gente chama até que é bacana para vinhos do Rhône, taça com vinho, um Syrah, por exemplo. Ele abre e depois ele fecha ainda mais, sabe? Mas assim, não existe uma regra. Por exemplo, eu teoricamente estou degustando um vinho mais leve e mais agradável. Você com essa, né? Exatamente. Então, assim, a dica... Enfim, olha, o capítulo taças tem tanta coisa para a gente falar. É que nem o capítulo cerveja para taça e copo ideal para cerveja. Exatamente. E até, se você me permitir, Marcelo, eu queria fazer uma propaganda rapidinho, só um parênteses, que no dia 9 de junho, semana que vem, terça-feira, eu vou estar fazendo um webinário que é 100% gratuito, 100% online. Sim, a gente já divulgou aqui, foi bem bacana. Eu vou estar desmistificando o mundo do vinho, vou estar dando uma oportunidade para quem estiver assistindo de conhecer esse mundo a fundo. Então, é só se inscrever no paulabrazuna.com.br/webinário. Quem não conseguiu anotar, me manda mensagem que vai ser imperdível essa live às 20 horas. Estou adorando, porque estou adorando. Muito bacana. Adoro também. Muito legal. Perguntaram uma pergunta interessante aqui, só Sim. uma aqui das perguntas antes de a gente entrar no tinto. Tá. Qual o tempo ideal de guarda desse vinho? A gente já falou que é um vinho que a gente tem que beber mais ou menos em 6 anos, então... No máximo. No máximo 6 anos, né? Sim, sim. Assim... A curva de evolução dele vai de 1 a 5 anos, vamos dizer assim. Então, por exemplo, nós estamos em 2020. Se a gente estivesse degustando 2015, ele ainda está numa curva muito alta de evolução, mas a partir daí ele começa a perder as principais características. A acidez, ele começa a não demonstrar para que veio. Então, no caso do 0G, quanto mais jovem, melhor. E até a Alexandra aqui comentando que está escrito, muito obrigada, que bacana. Voltando, então, à questão da região da Áustria. Gente, a Áustria, assim como qualquer outro país produtor de vinho, produz vinhos jovens e produz vinhos de guarda. Você tem várias propostas. A proposta do 0G, como o próprio rótulo mostra, é descontração. Não é um vinho para guarda. É um vinho para você degustar ele jovem. Mas pode até 5 anos? Pode até 6 anos? Pode. Mas quanto mais fresco, melhor. Porque a proposta dele é essa, né? Então, essa coisa assim, eu vou comprar um vinho para guardar, que ele vai ficar melhor. São realmente vinhos ícones das vinícolas. Não são os vinhos que... Porque não significa que esse não seja um vinho ícone, mas assim, a proposta dele não é essa. É um vinho mais fácil, não é um vinho que é muito complicado. Mas, como eu disse, apesar dele ter muita personalidade, dele ter muita complexidade, é um vinho que ele surpreende, porque ele é leve, mas ao mesmo tempo ele tem uma complexidade aromática impressionante. Ele é leve, mas na boca ele persiste. Por exemplo, eu falo pra caramba, né, gente? Me desculpa. E o vinho tá aqui na minha boca. Eu tô sentindo ele a todo momento. Então,
é um vinho muito sério, no sentido de qualidade. Ele tem uma qualidade bacana. Se fosse um vinho mal feito, ele, apesar de ele, além de ser leve, ele ia sumir. Você não ia sentir o gosto. Ó, o Alexandre tá rindo aí. Ó, Alexandre, para de rir de mim. Me deu até calor, ele falou até que já está inscrito lá. Mas olha, voltando à Áustria, então, né? Na Áustria, você tem vinhos muito caros. No Brasil, inclusive, há uns 10 anos atrás, quando começou realmente a chegar muito vinho da Áustria, chegavam Grüner Veltlines caríssimos. Inclusive, a Áustria produz Riesling secos maravilhosos, produz Gewürztraminer maravilhosos. Os próprios vinhos doces de sobremesa, né? Os brancos doces, eles são muito caros. Então, é aquilo que a gente falou no início. O consumidor falava, poxa, Áustria, não conheço, não sei qual é a uva, vou pagar R$ 500. Então, os vinhos começaram a não ter representatividade no Brasil. E aí a Áustria, como o Carlos citou, poxa, um país tão pequeno, produtor, exportava, começou a exportar coisa, mas começa a exportar coisa cara. Então, quer dizer, começou a vir uma nova remessa de enólogos, vamos dizer assim, e o enólogo do 0G, o nome dele é Arnold, qual é o sobrenome? Roser. O Arnold é um artista. O cara faz umas fotos assim no meio do vinhedo. Assim, é fantástico. Porque ele veio com o conceito, gente, eu não quero ser difícil, eu quero ser para todos. E ele costuma dizer muito assim, como que eu até anotei aqui para não perder exatamente o entre aspas. Caramba, não vou achar a minha anotação. Mas, enfim, ele fala assim, que o importante é ser distinto e com qualidade. Eu não posso ser mais um, sabe? Entre tudo que é produzido. Eu preciso ser diferente, mas eu preciso ter qualidade. Então, ele soube trazer um estilo que surpreendeu muito para a Áustria, que é um país tão tradicional que, às vezes, você espera um vinho tão encorpado. E não, você tem um vinho muito mais leve. E aqui representa muito isso. Se o clima é frio, vai ser mais leve. É a proposta do vinho. Sim, sim. Você estava falando a gente estava falando de acidez, complexidade, uma série de coisas. É a questão que a gente falou da live, que a gente fala sempre dessa proposta são espaços como esse que a gente consegue apresentar um vinho da Áustria, né? Que não é um vinho só de prateleira. É um vinho que você vai conhecer, vai entender e vai se surpreender. E esse é fantástico. Está aqui surpreendido. É um vinho extremamente leve, mas é também encorpado, tem acidez, tem estrutura, tem uma série de sutilezas como vinho que caracteriza esse vinho moderno que o Carlos fala tanto, né? Que é um vinho, né? Eu estou aqui te parafraseando já, né? Que é o vinho moderno, na verdade, né? Que é um vinho que tem uma proposta mais à frente, exatamente por essa coisa do scroll cap, de ser um vinho ligeiro, de você beber pro agora, para viver esse momento e tudo mais. Né? Que não é um vinho de guarda, mas a proposta também não é essa. A proposta é exatamente por ser mais leve, por ser mais fresco, e ser um vinho que você bebe imediatamente. Fantástico. Sim. E o vinho de guarda também ele acaba sendo de certa forma mais encorpado, porque ele precisa ter um teor alcoólico maior para ele estar durando muito tempo. Então, geralmente ele já vai ser de regiões, zonas um pouco mais quentes. Né? E essa coisa da agricultura orgânica também já te dá uma dica, né? Geralmente você precisa consumir um pouco mais rápido, porque você não tem tanto conservante dentro do vinho que faça com que ele dure muito tempo. Então, quer dizer, são muitos fatores, e aí a gente entra no detalhe de preço, que assim, realmente é muito difícil falar assim, Paula, o melhor vinho é o mais caro. Eu não acho que o melhor seja mais caro, o melhor é o seu gosto. O melhor vinho do mundo vai ser aquele que vai te dar prazer. Mas você tem elementos e fatores dentro do vinho. Perdão, gente, está tocando aqui, só um minutinho. Você tem elementos e fatores dentro do vinho que fazem que isso dá diferença no produto e isso influencia no preço, sim. Se é colheita manual, se é colheita mecanizada. Envelheceu em barril de carvalho, não envelheceu. Você está no país aqui do lado do nosso, como Argentina e Chile, ou você está num país do outro lado do mundo, como a Áustria. Gente, não tem como ser o mesmo preço, é muito diferente. Sim. Então, tem muitos detalhes que fazem diferença.
Deixa eu só responder uma pergunta antes. Eu ia falar isso para você. Como que a gente está de tempo, Marcelo? Eu estou sem o relógio. Temos aqui. uns 20 minutos ainda. Então tá bom, então estamos bem. Luciana está perguntando qual a diferença de Sauvignon Blanc, qual a diferença de Sauvignon Blanc para um Riesling. Bem, tem bastante diferença, são duas uvas completamente distintas, mas a principal delas é a característica aromática. Então, se a gente for comparar uma com a outra, a Riesling, ela é uma uva que ela tem uma complexidade, notas de defumado e de fumaça, vamos dizer assim. Quando eu falo fumaça, é como se fosse um aroma de um azeite trufado. E a Sauvignon Blanc, ela expressa mais frutas. Então, ela vai muito para uma fruta tropical, como um maracujá, como a gente deu exemplo aqui. Isso, característica aromática, né? Na boca, você tem algumas expressões também, mas basicamente seria isso. Assim, não sei se o Carlos quer complementar com alguma coisa. Não, relaxa. Fica à vontade, a sua explicação está sendo ótima. O Sérgio falou aqui, que é uma coisa legal, meu primeiro vinho tinto da Áustria. Gostei. Fantástico. Que bom, aí. Deu bem. Feliz. Como eu disse aqui, antes da gente provar o vinho, é muito interessante a gente entender qual é a proposta. Senão a gente cria uma expectativa e talvez a gente possa se decepcionar. Então, é muito interessante você ver se é um... E a zona climática fala muito isso. Se você está numa zona fria, você já espera um tipo de vinho. Se você está numa zona mais quente, você espera um outro tipo de vinho. E quando eu falo isso, às vezes não é nem países diferentes, não. Dentro do mesmo país. Por exemplo, vamos falar de Chile. Você tem o Vale do Colchagua e o Vale do Casablanca. Gente, Casablanca é mais frio do que o Colchagua. Então, quer dizer, no Colchagua você tem os Cabernet Sauvignons potentes e no Casablanca você vai ter o Chardonnay e o Pinot Noir. Aí já te dita um pouco do estilo. Ah, Paula, tem Cabernet Sauvignon no Casablanca? Pode até ter, mas vai ser um Cabernet Sauvignon leve. Então, você já vai provar o vinho sabendo qual é a proposta. Porque o que eu falo não é melhor ou pior, é o seu gosto. Então, você tem que determinar isso para você saber o vinho que você vai procurar. Se algum consumidor, tenho certeza, que se alguém chegar para o Carlos, lá na ponta da gôndola, falar assim, olha, eu quero vinho amadeirado, eu quero vinho encorpado, eu gosto de muita expressão, de extrato, de uma coisa que realmente preenche a boca, o Carlos jamais indicaria o 0G. Porque não é o perfil desse consumidor. E não significa que o 0G seja ruim. Entendeu o que eu quero dizer? São propostas. Então, quer dizer, o consumidor de Pinot Noir na Borgonha não é o consumidor de Cabernet Sauvignon em Bordeaux. São estilos diferentes. Então, a gente entender isso é um super caminho para você começar a conhecer coisas novas dentro do que é prioridade para você. Tem uma perguntinha, eu acho que o Carlos até pode ilustrar um pouquinho, antes a gente ainda tem um tempo, que é porque os vinhos brasileiros são tão caros. Então, antes disso, eu posso só fazer a degustação do 0G Tinto rapidinho? Porque Claro, a gente tá não, falando... perdão, tem um tempo ainda, claro. Paralisou? Então, o que acontece? A uva... Oi? Você está ouvindo a gente? Tô ouvindo. Agora Voltou. Tinha congelado aqui a imagem. Ah, então tá bom. Tá, então, na Áustria, 80% da produção é branca e a maioria dessa produção é Grüner Veltliner, que é a uva que a gente degustou hoje. Tem Riesling, tem Gewürztraminer, que são uvas muito típicas ali da Alemanha, da Alsácia e tudo mais. E tem uvas francesas, planta Chardonnay e planta Sauvignon Blanc. Quando a gente vai para as uvas tintas, a gente precisa ter uvas, que consigam se adaptar ao clima frio. Então, no geral, são uvas que não precisam, elas suportam o frio, elas vão ter uma casca mais fina. Então, como se fosse uma Pinot Noir, por exemplo. A uva emblemática e nativa da Áustria se chama Zweigelt. Então, a gente está degustando aqui um Zweigelt. E como a gente falou tanto de estilo, é só a gente lembrar. É como se fosse um Pinot Noir, é como se fosse um Dolcetto na Itália. Não vai ser como a Cabernet Sauvignon. É um estilo mais leve. Então, é um tinto que ele passeia tanto em pratos de frutos do mar, frango, pato, até uma carne grelhada sem muito molho.
Então, a proposta dele é essa. E assim como a Zweigelt, ele tem uma especiaria, mas que é característica do terroir, não é da madeira. Esse vinho não tem envelhecimento em barris de carvalho. Então, quer dizer, é um vinho que surpreende muito, porque ele tem uma fruta como uma amora, um cassis, uma ameixa, mas ele também tem especiaria, ele tem um chocolate. Então, quer dizer, é uma uva que surpreende muito com isso. E como eu já repeti aqui inúmeras vezes, o estilo dele é um vinho tinto mais leve e mais elegante. Não significa que não vai ter intensidade nem persistência. Ele é super intenso e super persistente. Porém, ele é leve. Hoje nós podemos dizer aqui que estamos fazendo uma live fugindo da zona de conforto. Porque Total. as pessoas, como você mencionou, ainda estão presas à questão dos vinhos com muita madeira, aos vinhos de mais extração. E nós estamos falando de um vinho, você fez uma sugestão aí no Dia dos Namorados, é um vinho ideal. Porque no Dia dos Namorados é um dia de comemorar, não é um dia de se embriagar e dormir cedo. É um dia de comemorar, de conversar. Então, assim, nós estamos hoje fazendo uma ótima sugestão para quem quer dar de presente ou quem quer fazer um jantar mais leve, um jantar mais sutil, um excelente vinho para a ocasião. Porque nós, além de sairmos da nossa zona de conforto com a variedade, né, as Wilg, nós estamos falando de um vinho, como você disse, ele é leve? Sim, mas ele não é tão leve. Quando você termina de beber o que você está falando, ele tem essa persistência na boca, ele deixa a sua boca, mesmo salivando, com aquela nota que nós chamamos de cica, aquela questão de boca áspera. Sim. Você toca o céu da boca com a língua, ela está áspera. Nós estamos falando de um vinho aqui que tem fruta, tem essa tonicidade bem sutil, elegante, não exagerada, e não é um vinho ligeiro, é um vinho que você vai beber o vinho, você vai sentir na boca, e ele é um vinho agradável, é um vinho que você não vai cansar de bebê-lo. Isso aí nós estamos tirando aqui da base, nós estamos segurando o vinho, porque senão já teria acabado. Porque ele é um teor alcoólico leve, né? Então você acaba exatamente pela facilidade que você tem. E ele é muito interessante de boca mesmo. Ele tem muita informação interessante. Então você acaba que curte, né? É prazeroso mesmo. E eu estou sentindo nele, não sei se você tem essa percepção, uma leve defumação. Sim. Também tem uma charcutaria, né? Exato. Tem como se fosse, né? Você tem uma gordura aqui, uma charcutaria, uma nota assim de parma, de salame, né? Ele é muito interessante, por isso que eu falo, às vezes o leve, as pessoas acham que levinho demais não presta. Não, pelo contrário. Quando tem essa complexidade é que realmente mostra, né, para que veio, né? Quando falamos de que o vinho é leve, as pessoas pensam que ele vinho suco de groselha. Assim. Isso, exatamente. Não é isso que estamos falando. Estamos falando de um vinho que tem uma personalidade. Exatamente. É interessante. Olha, pergunta agora dos vinhos ainda do vinho brasileiro. Pergunta, porque eu acho que a galera já botou mais de 20 vezes. Por que os brasileiros são tão caros? Essa pergunta, Marcelo, eu até gostaria de responder, mas só que eu tenho uma visão muito de consumidor sobre isso. Por mais que eu tenha pesquisado, tenha estudado sobre essa questão dos preços de vinho nacionais, é uma briga que eu tenho de conseguir trazer vinho nacional com farinha pura, mas nem sempre dá para acertar. Já nos colocamos as variações. Eu acho que a Paula é a melhor pessoa para responder isso, porque a Paula, ela representa uma vinícola brasileira. Jogou. Ela representa. Vai que é tua, Paula. Eu quero responder, mas eu vou passar para a Paula. Isso. Vai que é tua, Paula. É isso aí. A Paula, ela representa a vinícola brasileira e ela representa as importações, então ela tem uma base um alicerce muito formado para poder responder isso melhor do que eu. Porque, de repente eu posso deixar um pouco a emoção tomar conta. A Paula tem uma coisa sobre isso, ela sabe que tem uma certa revolta sobre essa questão. Tudo bem, entendi. Respondo com muita tranquilidade e, por favor, faça a colocação também. O que acontece? As pessoas elas falam de vinho brasileiro, que é muito caro, mas nós temos muitos produtores que são acessíveis. As grandes vinícolas, a grande indústria de vinho no sul do Brasil,
ela é barata. Você tem super empresas como Miolo, Casa Valduga, Salton, são empresas muito conhecidas que produzem muitos volumes assim astronômicos de vinho e até você tem no Vale do São Francisco também. Então, quer dizer, mas é que eu falo da questão da gente generalizar. O que acontece? Você tem propostas e propostas. Todas essas vinícolas produzem o vinho de entrada, o intermediário, o reserva, o gran reserva e o ícone, que é o topo da pirâmide, tá? Então, agora no sul do Brasil, você tem pequenos produtores, que aí sim você tem super vinhos, que às vezes nem chega pra gente aqui, porque não tem produção. Tem uma galera no sul fazendo um trabalho de vinho natural e orgânico, que o vinho é tão específico que às vezes de mandar de caminhão do sul para o Rio de Janeiro e para São Paulo, o vinho já até estraga. É uma coisa assim assustadora. Então realmente acaba ficando muito lá. Então o que eu digo é o seguinte, gente, o Brasil, ele está dentro da latitude 30 e 50, né, próximo, que é a zona produtora que vai até lá a África do Sul, mas ela ainda sofre muito com uma coisa, principalmente umidade. Então, o Brasil, para ele ser um bom produtor de vinho, e no caso do vinho tinto, precisa investir muito em tecnologia. Então, não é simples produzir um bom vinho no Brasil. E aí, meu aplauso para os produtores que fazem um trabalho assim incrível, tá? E é por isso, eu sou diretora comercial de uma importadora de vinhos, mas eu fiz questão de ter vinho brasileiro no meu portfólio. Porque eu acho que realmente, acho não, tenho certeza, o trabalho que é feito no Brasil é fantástico, tá? Só que você tem uma série de coisas. E primeiro são incentivos. Infelizmente, ainda o nosso governo não incentiva a nossa produção de vinho. Você tem isenção de impostos que uma Argentina tem, o Brasil não. Então, quer dizer, é muito louco a gente discutir sobre isso. Mas voltando à qualidade, por exemplo, aqui, ó, a Tassi falou assim, a terra catarinense. É incrível para uva branca. Então, o Brasil ficou reconhecido internacionalmente pela produção do espumante. E muitas degustações às cegas foram surpreendidas, assim, até mesmo falando que era espumante francês. Então, o Brasil tem um potencial para uva branca incrível. O vinho tinto, o brasileiro foi vendo que o fato do solo, umidade, uma série de coisas, o Brasil acabava produzindo um vinho muito verde, ou seja, o vinho de safra 2019, a gente degustando em 2020, ele ainda estava muito jovem. Então, você pega assim, um vinho brasileiro 2010, você prova o vinho tinto, você fica assustado com a qualidade, é incrível. Ou seja, precisa de guarda. Porque o nosso solo e a condição climática, o microclima, enfim, o terroir, estava fazendo com que a uva não atingisse o nível de maturação. Então, o Brasil é considerado, apesar da gente ser um país tropical, o sul do Brasil, ele não é tão quente assim e ainda tem muita umidade. Então, é muito diferente de um Uruguai, apesar de ser vizinho. Né? E até essa semana a campanha gaúcha ganhou. Essa semana não, semana passada, a campanha gaúcha conseguiu lançar o selo de indicação geográfica. Eu acho que é indicação geográfica. Então tem a DO, que é o Vale dos Vinhedos, a indicação geográfica da campanha gaúcha. Lindo. Agora, gente, a gente está falando de um caminho muito longo, sabe? Então tem que tomar cuidado porque você tem muita coisa boa, barata, e tem muita coisa boa e cara. E como eu disse, entendam as propostas, porque às vezes a gente bebe um vinho barato no Brasil e fala, é muito ruim. Talvez não seja, é que você está esperando, porque a gente tem tantos vinhos bons importados nessa faixa de preço, e o Brasil ainda precisa evoluir mais um pouquinho. Mas assim, tem muitos produtores bons. Eu tô assim, 2020 foi, apesar da pandemia, é considerada a melhor safra do Brasil. Então, quer dizer, ano que vem, daqui a pouco a gente vai ter coisas maravilhosas. Agora, é um passo que demora um pouquinho. Então, enfim, não sei se eu consegui, mas espero ter respondido. E tudo isso que a Paula disse, né, pesa muito a questão também da falta de incentivo do governo. Todo esse trabalho que as vinícolas têm a fazer acaba gerando um resultado final no preço. Porque você tem que arcar com aqueles custos. Sim. Então, por mais que o Brasil
tenha bons produtos, ainda vai ficar mais acessível você comprar um produto importado. Mas, e como ela falou, né? Tem incentivo fiscal para a Argentina, não tem incentivo fiscal para o produto nacional. A cachaça, por exemplo, a taxação da cachaça é um absurdo. Exatamente. Cachaça é um produto nacional. Ô, Carlos, não é a taxação da cachaça, não, do próprio vinho. Porque, por exemplo, você consome um vinho na Europa e ele é taxado como alimento. Sim, porque é uma questão cultural. Gente, aqui no Brasil é taxado como se fosse um destilado. Então, quer dizer, você põe aí quase 30%. Gente, ó, não vamos falar disso. Vamos falar. Tá bom. E falar aí, catarinense. Mas olha, teve aqui, ó, Rogério colocou óleo para produção em São Paulo e Minas. Exatamente. Olha, eu estou em Itaipava hoje. Ah, Minas tem muita coisa boa. A gente tem aqui na casa bons tem um exemplares. produtor de uva aqui, que ele já está fazendo o rótulo dele. O nome da vinícola é Inconfidência. Olha que Eu já bebi um deles, já bebi o Sauvignon Blanc deles, há 2 anos atrás. Agora, é muito difícil. Ele está ainda nas primeiras safras. Vai demorar. Então, quer dizer, imagina o investimento dele de plantar o vinhedo. A primeira safra não é boa, a segunda safra não é boa. Na terceira, você começa a imaginar o que vai dar o seu vinho para na quarta, na quinta, começar a ser um bom vinho. Gente, é muito investimento. Assim, é cruel falar isso, mas é muito... Tipo, o vinho acaba sendo um processo do tempo, né? Esse processo de tempo de uma safra da outra, onde você vai corrigindo e vai aprendendo, e vai evoluindo esse vinho até chegar. E esse tempo talvez aqui seja complicado pela falta do investimento que a gente falou, de tudo mais. Então, e o interessante da Inconfidência é que eu lembro quando eu bebi o Sauvignon Blanc deles, há uns 2 anos atrás, ele tinha o plantio, eles faziam a colheita e levavam as uvas de van até em Minas, um período de 6 horas de viagem, para poder ser vinificado lá. E hoje em dia eles já estão vinificando na própria fazenda. Exatamente. E sobre a questão da Serra Catarinense, realmente lá tem muita coisa boa. Inclusive o Sauvignon Blanc de lá, eu bebi um Sauvignon Blanc que me lembrou muito o Sauvignon Blanc da Nova Zelândia. Ai, que bacana. Excelente, excelente. Mas olha, eu queria propor da gente voltar à Áustria. Vamos lá, estamos aqui no... Ó, vamos lá. Eu tenho o tempo nosso. Eu entendo. Temos 2 minutinhos. Ah, então, exatamente. A gente pode ter vários chorinhos hoje? Vários chorinhos. Tem vinho ainda aqui? Tem vinho. Então acho que vai ter chorinho. A gente faz uns 15 minutinhos de chorinho. O que você acha? Que bom. Adoro. Eu adoro. Perfeito? Pessoal daí de casas top, porque a gente tá com casa cheia. Casa cheia hoje, tipo, batemos assim, média de 60, 59, estamos 60 pessoas, chegando a 60. Hoje foi bom, hein? Foi. Adoro, com certeza. Então, eu tô com vocês, eu super continuo. Quem quiser perfeito. Então vamos lá nos 15 minutinhos de chorinho, que aí a gente não cansa e a gente faz um encerramento bom. Fala um pouquinho mais de Áustria, né? Entramos em assuntos paralelos, que é interessante, mas assim, a gente acaba fugindo um pouco do tempo, então a gente sai um pouquinho e volta. Tá? Lógico. Dá 30 segundinhos, a gente volta, pode ser? Com certeza. E para quem de repente não puder ficar, obrigada pelo carinho, tô amando. Já mas fica quem aqui puder, o nosso carinho continua. por acompanhar. Não vai acabar não, Suzana. A gente vai continuar. Renata de Portugal, saudade, meu amor. Então tá. Então a gente encerra agora. Mas a gente tem o chorinho, que é o chorinho já é famoso. Para quem não conhece, que está vindo aqui a primeira vez, o chorinho é uma coisa dos eventos que acontecem aqui na casa. Quando sobra um vinhozinho na garrafa, a gente faz um chorinho e redistribui esse vinho igualmente para as pessoas. Então, é isso que a gente está fazendo. O restinho da garrafa, então a gente vai estender um pouquinho mais. Tá bom? Estou preocupado com o retorno desse executo aqui. Porque a falta de prática, a mão vai ficar meio descalibrada. Tirou essa prática para essa prática, né? Verdade. A mão vai ficar descalibrada. Então tá. Então, obrigado. Continuamos. A gente está voltando 15 minutos, assim, 30 segundinhos, é só a gente Esse quer falar, só sair e voltar, gente. Tá bom? Não. Perfeito, então. Até daqui a pouco. Estamos voltando. Agora. Tá bom, perfeito. Vou colocar no YouTube, gente. Fica tranquilo. Perfeito. Vou continuar. Beijo. Beijo. Beijo.